Sandro, sobre o ofício da Copasa, informa que vem deparando com a situação de defeitos em obras feitas no município e vem cobrando sobre isso. Inclusive, uma obra próxima à Escola Adélia Moreira Rocha, onde havia buracos e foram tapados. Disse que são obras com recursos do município. Têm sido entregues com muita correção e não é justo a Copasa vir e recortar o pavimento e não recompor. Sobre a CEMIG, também vem questionando a queda de energia e a falta de iluminação das ruas, dizendo que irá continuar cobrando. Pede a possibilidade da Prefeitura Municipal executar quebra-molas no final da Rua João Padre e início da Rua Adélia Moreira Rocha, a fim de evitar acidentes, sendo locais de grande circulação de crianças e idosos, onde vêm sendo praticadas altas velocidades por alguns veículos. Sobre as indagações feitas na reunião anterior sobre o projeto que se encontrava em tramitação, informa da necessidade de os vereadores aprofundarem nas disposições do regimento interno, que normalmente ocorre durante as reuniões dessa casa, a intervenção de assessorias na apresentação de projetos, o que no seu entendimento a participação das assessorias deve ocorrer somente no âmbito das comissões, que a responsabilidade de discussão de projetos é dos vereadores e não das assessorias, dizendo que isso não pode ocorrer, que na reunião anterior não foi discutido sobre o direito ou não de pedir vistas a um projeto, mas sim a necessidade de justificativa do vereador pedir vistas, pois se há dúvidas, os vereadores poderiam estar colaborando para saná-las. Que, na ocasião, este vereador trouxe informações do projeto, o qual estava em discussão, e, de certa forma, a sua intervenção não foi acatada. O vereador Roni informa que a rua José Roberto Viana, próxima à casa do senhor João Matoso, tem escoamento de água, o que deve ser reparado pela Prefeitura. Também pede a limpeza de mato nas margens da estrada do Salobro. A vereadora Luciene informa que estiveram no gabinete do professor Cleiton, sendo que Santo Hipólito foi agraciado com cerca de R$600 mil de emenda parlamentar, sendo pessoas que fazem o município avançar. Portanto, agradece o deputado em nome da população. Destaca a presença e o trabalho constante deste deputado em Santo Hipólito. Quanto à CEMIG e a Copasa, faz críticas a essas empresas, pois precisam realizar as obras necessárias para a eficácia dos serviços que prestam. Que a CEMIG, às vezes, sequer aceita as reclamações, enquanto a Copasa sempre responde aos chamados. Também ressaltou tapa-buracos nas vias da cidade e a presença de patrol nas estradas da zona rural e pede atenção para a comunidade de Buracão. O vereador Wesley solicitou expedição de ofício em favor de Valo Fundo com relação à instalação de corrimão na rampa que dá acesso ao posto de atendimento médico, tendo recebido a resposta de que o serviço seria realizado o mais breve possível. Contudo, infelizmente, o trabalho ainda não foi executado e a população tem questionado a respeito. Diante disso, solicita informação oficial para que possa informar a população sobre essa reivindicação. Agradeceu a verba destinada a Santo Hipólito pelo deputado professor Cleiton, o que permitirá melhorias e qualidade de vida para a população. Disse que, com isso, será feito o calçamento da rua Tiradentes, em Valo Fundo, o que será de grande valia e que também foi destinado o valor de R$75 mil para a associação local. Diz que o produtor rural vive isolado e sem condições de trabalho, e esse recurso será destinado à aquisição e serviços de tratores e de implementos. Lembrou que Valo Fundo e Lameirão do Paraúna são comunidades distantes e existe grande dificuldade de transporte. Agradeceu ao senhor prefeito e vice-prefeito por levarem qualidade de vida para a população dessas comunidades, que as melhorias estão chegando às comunidades e que não se deve esperar só do prefeito, e sim dos representantes. Mencionou que a população deve estar instruída e possa cobrar o que realmente vai agregar na qualidade de vida, tais como educação, saúde, transporte. Portanto, ficam os agradecimentos aos senhores vereadores que trabalham pelo município e pedem uma Santo Hipólito melhor. O vereador Grayson informa que as ruas não ficam boas devido ao período chuvoso. Contudo, também, na seca, existe falta de manutenção e existe falta de pavimentação. Diz que a Copasa vem respondendo aos ofícios, mas é preciso melhorar ainda mais os seus serviços. Reitera sobre os mata-burros e outras melhorias na cidade. Sobre o Valo Fundo, diz que esteve na comunidade e viu a necessidade da população local, sendo questões possíveis de serem resolvidas. Portanto, pede o empenho do prefeito e demais setores competentes. Informa que o prefeito está sozinho.
é preciso ajudá-lo para não o sobrecarregar. O vereador Alessandro agradeceu aos deputados recordistas de emendas e recursos para Santo Hipólito, tais como Neilando Pimenta e professor Cleiton, dentre outros, em nível estadual e federal, registrando ter chegado ao município aproximadamente 5 milhões de recursos recebidos. Estando cumprida a finalidade da reunião, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos, convocando a próxima reunião ordinária para o dia 22 de abril de 2026, quarta-feira, no horário regimental. Submeto em votação, discussão e votação a ata lida do dia 7 de abril de 2026. Vereador Júnior. Aprovo. Vereador Gleison. Aprovo. Vereador Uaz não estava, né? Vereador Juvenal. Aprovo. Vereador Luciene. Aprovado. Vereador Wesley. Aprovo. Vereador Alessandro. Aprovo. Aprovada a ata. Ah, não, beleza. Senhores vereadores, nós temos um projeto para ser encaminhado para as comissões. O projeto de lei número 10 de 2006 dispõe sobre a diretriz gerais para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e das outras providências. Então, esse projeto está aqui na casa, vai ser apresentado para os senhores hoje. Se vocês quiserem marcar, tem que marcar uma audiência pública, né? Isso aí com o pessoal do presidente de comissão. Vocês ficam à vontade, o dia se quiser marcar. Nós temos, parece que nós temos um prazo, né, doutora? Até o recesso tem que ser aprovado esse projeto. Então, encaminho para vocês. Okay? Nós temos também, senhores vereadores, um projeto de resolução número 2 de 2026, que autoriza a mesa diretória do Poder Legislativo a devolver, antes do encerramento do exercício de 2026, à tesouraria do município de Santo Hipólito a disponibilidade financeira verificada em caixa. Eu trouxe esse projeto de revolução, o prefeito pediu uma devolução, a mesa diretória está fazendo essa devolução. Aí cabe, esse projeto já vai em votação. Quero dizer para vocês, é um turno único, e eu já vou colocar ele, se a comissão toda estiver de acordo, parece que os pareceres estão prontos, a gente já coloca em discussão e votação. Ah, tá. Presidente Juvenal, o senhor quer falar alguma coisa sobre o projeto? Presidente, eu não tenho muito a falar a respeito, não, que já virou assim quase que uma norma, né, da Câmara aqui, anualmente, fazer essas divisões, essas devoluções antecipadas, de acordo com as necessidades previstas pela Prefeitura, né? Então, nós não temos objeção e não tem nada contrário à decisão, não. Obrigado, vereador. O vereador Wesley. O presidente, eu consigo as falas do nosso nobre aqui. Certo? Só não pode esquecer da festa tradicional de Senhora da Glória, quando estiver chegando aí, para nós dar uma reforçada também, dar uma ajudinha para a festa tradicional de Senhora da Glória também. Sim. E Vale Fundo também. Vale Fundo também, aí, ó. Faz a divisão aí para os três municípios. Vamos ajudar, mas Vale Fundo também tem que... Isso mesmo. Mas tem jeito, não tem? Depois de fazer para ajudar também. As outras duas festas também. O presidente de comissão, Júnior, tem alguma coisa a falar sobre o projeto? Não, presidente. O meu posicionamento não tem nada a ver com a deliberação para votação, não. Está liberado aqui. Beleza. Só deixar aqui bem claro que a gente vai fazer essa devolução agora antecipada, mas eu tive uma conversa com o prefeito e ele falou assim que eu não tenho muito compromisso nenhum no final do ano, só se sobrar para a Câmara. E eu pretendo, deixar aqui bem claro, eu pretendo fazer uma reforma aqui nessa casa, porque o telhado está muito ruim
goteirando, madeira podre, telha, está faltando muita telha, então eu pretendo fazer uma reforma. Então, assim que eu já fiz esse compromisso com ele, vou fazer a devolução agora e no final do ano, o que sobrar ele devolve, se não sobrar, a gente vai fazer uma reforma nessa casa aqui. Aumentar esse plenário, se Deus quiser, a gente vai fazer essa reforma. Então, coloco em discussão o projeto de lei, deixa eu ler aqui o projeto de lei. O projeto de resolução número 2 de 2026, que autoriza a mesa diretória do Poder Legislativo devolver antes encerramento do exercício 2026 da tesouraria do município de Santo Hipólito, disponibilidade financeira verificada em caixa. Então, o projeto de discussão e votação, governador Wesley. Não, está tranquilo. Tá. O vereador Juvenal. Aprova. Vereador Luciene. Se a mesa entende que tem o recurso e é de lá que veio, tudo bem. Sim. O vereador Júnior. Ô, presidente, eu gostaria de ressaltar aqui uma questão. O meu posicionamento não tem nada com relação a ser contra forró, ser contra a administração, prefeito, secretário, enfim. O meu posicionamento é o seguinte, durante o ano passado, nós discutimos aqui nessa casa inúmeras demandas e talvez prioridades. E só foi discutido, debatido aqui em plenário. E não buscamos nenhum tipo de solução. Eu não sou contra o forró, de antemão quero que essa narrativa não caia nas minhas costas, inclusive estarei lá, estarei prestigiando sim, mas eu não posso ser incoerente com aquilo que eu falei lá atrás. Eu tinha falado que votaria sim, nas 12 primeiras oportunidades de devolução para o Forrozão de Santo Hipólito e para o Senhora da Glória. E que a gente buscasse, naquele momento, estava um momento caloroso de discussão sobre necessidades maiores. E que a gente, infelizmente, não conseguia buscar esse tipo de solução. Eu vou manter minha coerência, minha palavra, que eu falei que só votaria esses 2 primeiros e nessa oportunidade, meu voto é um voto vencido, não quer dizer que eu estou votando contra o forró. Não entendo que essa devolução mudaria, de fato, a certeza de fazer ou não o forró. Aí é uma questão de adequação, não cabe eu entrar no mérito da administração, nem da secretaria, mas o meu posicionamento eu tenho o direito de expressar. Eu sou contrário, mas assinei o parecer favorável, não, a ideia aqui não é dificultar, nem travar nada, simplesmente sou contrário por eu entender que existem outras prioridades, inclusive foi discutido por essa casa. Meu voto é contra por isso. Sim. O vereador Gleison. Discussão e votação ou só votação? Discussão e votação. Discussão e votação? Isso. Isso aí é o seguinte, vamos supor, eu acho, o meu ponto de vista, nós estamos fazendo a devolução. Nós estamos fazendo a devolução. Agora é que o gestor usa no que ele quiser. Sim. Inclusive o ano passado, se eu não estiver enganado, antes do meio do ano para cá, eu bati muito na tecla de pegar uma parte do repasse que estaria sobrando aqui e colocar no CRAS. Porque eu acho que, mais do que justo, colocar uma entidade que tenha a necessidade. Sim. Eu estive conversando lá com o chefe do CRAS, ele expôs para mim as necessidades que tinha lá, aí chegou em comum acordo de devolver um dinheiro para lá, para dar eles uma ajuda lá, e não foi feito. Foi um período que eu estava internado, não sei o que aconteceu, não foi feito isso. Então, eu acharia mais do que justo, vamos supor, por muito que não mandasse o que foi pedido, que mandasse pelo menos um pouco, porque na situação eu mesmo fiquei sem graça. Porque foi uma coisa que eu divulguei. Certo? A devolução do dinheiro, vamos supor, nós devolvemos para lá, mas não quer dizer se o prefeito vai comprar carro, se ele vai usar no IFES ou para que ele vai usar. Entendeu? Nós estamos fazendo a devolução, que ele usa onde que for necessário. Só que eu fiquei meio constrangido, porque eu bati da metade do ano todo para colocar um pouco do recurso no CRAS, e não foi feito. Mas só que muitas vezes pode ter aparecido alguma coisa com mais urgência, eu não sei, eu não fiquei à parte. Eu fiquei internado muitos dias, eu não fiquei à parte. O meu voto é a favor, só que eu acho que deveria olhar com mais carinho.
Ela deveria olhar com mais carinho. Porque se nós entramos aqui em comum acordo da casa toda poder fazer uma coisa, vamos fazer, porque a gente fica chateado. Verdade. A gente fica chateado, você entendeu? Por muito que não dá para atender com tudo, vamos supor, se pediu 50 mil, atende ali com R$1.000, deu para atender com os 1.000. A secretaria vai ficar satisfeita e o vereador também vai ficar satisfeito. Então, eu acho mais do que justo. Senhor presidente, senhor Minutinho. Sim, Veja pode bem, falar. realmente foi discutido, mas eu entendo que isso parte da administração da mesa. Se vocês... o recurso não é nosso, a verdade tem que ser dita. Ele veio do recurso público e do gestor e vai voltar, né, para o prefeito, para o executivo. Porém, realmente, os meninos falaram, procede, que foi um acordo de estar ajudando os outros órgãos, né, as outras secretarias, que foi muito bem discutido. Porém, eu não vou entrar no mérito, porque eu sempre digo, o mérito é administrativo. Nós estamos aqui para fiscalizar. Agora, a gente deu a sugestão, né? O Gleice deu, eu também, sei da necessidade dos outros setores, e deixa ao critério do prefeito para ele ver, administrar no que ele achar que é prioridade. Então, por isso que eu sempre não vou travar, porque o dinheiro não é, como se diz, nosso. Né? Não, e nós, em nenhum momento, eu sempre digo, nós não... Nós não executamos, obrigado pela fala. Nós não executamos, nós fiscalizamos. Aí compete ao gestor. Se vocês têm um recurso e está sobrando, também não vai poder ficar na casa, né? Então tem que devolver. Agora, aonde vai ser ampliado, eu deixo para a administração decidir. É o seguinte, senhor presidente, é o seguinte, vamos supor, igual a vereadora Luciane relatou ali, o gestor ele vai colocar onde que ele quiser, igual eu acabei de ressaltar aqui. Nós devolvemos para ele. Ele coloca no setor que ele quiser. Isso. Só que eu estou deixando bem claro. Vamos supor, é uma ideia que nós, vereadores, damos para ele. É que, na verdade, nós, vereadores, nós que acompanhamos mais de perto, nós sabemos mais da necessidade que tem. Vamos supor, eu dou um exemplo do CRAS. Muitas vezes tem a saúde ali que tem uma necessidade a mais do que justo por um pouco lá, um pouco lá. Tem um esporte, tem a secretaria de obra que é bem defasada também. É só umas ideias que nós damos. Agora, se ele acatar, tudo bem. Se não acatar, tudo bem também. Que nós devolve lá, ele faz o que ele quer. Ele coloca em festa, ele compra carro, ele compra bicicleta, ele compra uma carroça, ele faz o que ele quiser. É verdade. Nós só damos a ideia, e ao meu ver, isso é o meu ver, eu acho que, por incrível que pareça, excelentes ideias. Quem sabe, no final do ano, sobra um dinheirinho aí, nós vamos devolver e vamos citar para onde que a gente quer, quem sabe ele acata nosso pedido para ajudar o CRAS, que é um órgão que precisa muito, ajuda muito o pessoal, a população. Né? E o seu voto, discussão e votação, Wesley? Bem falado aí, Gleice, referente aí às devoluções, né? Eu acho assim que o dinheiro tem que ser aplicado de uma forma correta, justa, né? E a gente vê que Dário sempre faz um bom trabalho. Mas eu acho que esse dinheiro ele tem que ser mostrado aonde que foi utilizado, entendeu? Sempre a gente faz as devoluções aí. Então, assim, é um dinheiro que a população cobra muito e tem que cobrar mesmo. Com a devolução aí, geralmente, final de ano, né? A gente antecipa ela aqui. E eu acho que tem hora que fica um pouco vago, sabe? Tem que ter, assim, uma explicação no que foi aplicado, da forma que foi aplicado. Porque, lógico, o Forró de Santo Porto virou um marco aí, né? Coisa bacana. E tem hora que falta mesmo, porque as coisas são muito caras, tem as dificuldades aí do município, a gente sabe aí dessa arrecadação, né? Mas eu acho que tem hora que fica um pouco vago, tem que ser explicado para a população e também para nós vereadores, né? Lógico, a gente tem que correr atrás também e buscar as informações corretas. Mas eu vejo aí também, igual o Gleice falou, tem algumas áreas aí que necessitam de mais apoio, né? Necessita de mais apoio, mas o presidente até chegou a conversar comigo, presidente? Sim. Sobre a situação, então, assim, pela confiança que a gente tem também no senhor, né, no prefeito também, então a gente fez a questão de estar liberando. Mas fica aí um pouco a dica aí, quem sabe até um ofício, né, assim, detalhado do que foi gasto. Lógico, tem na porta da transparência, mas teria que explicar um pouco melhor para a gente aqui também, né, Júnior?
sempre foi cobrado isso aí também, então é importante para a gente aqui. Bacana? Meu voto é sim. Discussão e votação, o vereador Alessandro. Boa noite a todos. Senhor presidente, nós recebemos na casa algum ofício do prefeito que solicitava a devolução desse recurso para o forró? Sim, não. O dia foi a devolução. Ah, tá. É porque foi debruçadas as discussões que o recurso seria devolvido para o forró e não procede porque eu averiguei na Secretaria da Casa e não tem esse pedido. O que nós devemos atentar que a devolução do recurso é obrigação da Câmara, visto que o dinheiro, as sobras decorrentes da casa, definido pelo Tribunal de Contas, é de responsabilidade da Câmara devolver, seja no início, no meio ou no final. Nós não estamos trabalhando com emendas positivas, onde a Câmara define onde o dinheiro vai. A Câmara ela faz pela mesa diretora a devolução. A Câmara não tem autoridade de definir onde o recurso é executado. Então, nós devemos atentar sobre isso, porque até é um pouco de improbidade, se a gente até falar isso aqui na filmagem. As devoluções são sobras decorrentes do ano que é devolvida para a Prefeitura. Inclusive, há uma normativa agora do Tribunal de Contas que já está punindo as câmaras que junta o dinheiro até o final do mandato e resolve de um mês final, ou seja, ali para o mês de dezembro, fazer algo, um gasto temporâneo. Eles já estão punindo, rejeitando as contas da Câmara. Só por si só, já entende-se que os recursos não utilizados, ele devolve. Esses recursos vêm para a Câmara, tem a porcentagem definida, não cabe entrar no mérito, mas o não utilizado é devolvido. A questão do vereador, fora da pauta, fazer o pedido para alocação de recursos é importantíssimo. Eu lembro que o vereador Gleice fez esse pedido, o vereador Luciano fez, nós tivemos no CRAS olhando a situação. A questão da gerência do recurso, a partir do momento que ele sai daqui, é de ordem exclusivamente do Executivo. E ficou muito taxativo aqui que a devolução é para o forró. Isso não procede, isso não tem embasamento legal e não veio. É um tanto perigoso afirmar isso. No final do ano passado, quando eu devolvi para a Prefeitura, de um valor que até foi recorde aqui na cidade, os valores não foi gasto no forró, não, porque já tinha passado. E foi dito aqui, no final do ano, na prestação de contas do prefeito, os valores, se vocês acompanharem na filmagem, inclusive de diversas doações para as famílias carentes. E, segundo conversa com o prefeito, muitas delas solicitadas pelos senhores vereadores. Então, o prefeito, na verdade, a devolução da Câmara, ela foi, de certa forma, retribuído naquilo que os senhores, como os fiscais, presenciaram pelo município, o que estava deficitário, faltando. Não foi aplicado. Houve uma devolução no início e outra devolução no final. O recurso, quando cai lá, ele não vai para uma conta específica de forró. E eu percebo que, desde o ano passado, tem criado essa narrativa. A devolução, ela vai para a Prefeitura. Agora, se nós voltarmos, e aí é preciso reforçar isso para que não crie uma narrativa, como sempre bem ressaltada aqui, que vai ser criada narrativa por causa do voto, que vai ser criada narrativa porque se posicionou, a gente também tem que ter esse cuidado na hora das falas. Porque senão pode-se entender para as pessoas lá fora que a Câmara está debruçando sobre a devolução para uma festa. E ainda que se fosse, dá uma sensação de descrédito, de desleixo, desculpa a palavra, com uma pauta cultural que todo município faz. E quando a gente fala isso, não é simplesmente a festa crua e nua. Há-se um investimento no emprego e renda. É o açougue que ganha, é a farmácia que ganha, é a padaria que ganha. Quantas pessoas que trabalham tem? Inclusive, nós temos aqui diversas pessoas no município que colocam seus empreendimentos para arrecadar dinheiro. E
outros recursos que foram feitos no final do ano foram investidos em diversas doações, ajudando o pequeno. Então, a Câmara em Santa Hipólita, ela vem fazendo um papel, eu falava pouco com o presidente aqui, e eu vejo em vocês esse constrangimento em fazer devolução, que vai ter que fazer, gente. Ou então nós vamos inventar viagens aqui, cursinhos, igual outras câmaras que fizeram, estão na mira do Tribunal de Contas. Eu acho que quando investe, como o Gleice falou, na ação social é válido, no esporte é válido, na cultura, no turismo é válido, em obras. Isso tudo empreende o município, ajuda o município a evoluir. O que é feio é igual algumas câmaras da região fez, e eu tive a oportunidade de acompanhar a tristeza dos prefeitos de não ter feito R$1 de devolução, investindo neles próprios. Nós não somos aqui os troféus da cidade, não. Eu acho que é do povo, tem que voltar para o povo, seja em que pauta for, ela vai engrandecer o município. O que não pode ser investido é em nós, que já temos grande privilégio. Então, só gostaria, presidente, me desculpa aqui, delongar sobre a discussão do meu voto, para que não fique taxativo o forró, até porque não houve, o prefeito nem pode pedir devolução de forma categórica. Ele pode perguntar se há sobra que possa ajudar o município. Que seja o forró, que seja saúde, que seja educação. Fato é que o município hoje ele se investe de forma geral no município. Hoje nós somos o município que mais cresce na região. Então, nós não estamos devolvendo para uma festa, nós estamos devolvendo para a cidade. E que nós temos que bater no peito e ser exemplos para as outras cidades que investiu neles próprios e não devolveu nada para o município que deveria ser investido no povo, e não foi. Para onde foram centenas e centenas de reais? O nosso município foi recordista na devolução, senhor presidente e demais vereadores, o ano passado. E que o senhor faça, sim, presidente, as devoluções e que faça aquilo que é para o povo e não para casa, que já tem grandes privilégios. Então, meu voto é favorável e falo com muita transparência e sem medo nenhum de errar, porque eu tenho, sim, um compromisso com o povo, de voltar para o povo. Se esta casa, o senhor fizer aqui, presidente, a reforma, eu ficarei muito feliz. Mas se tiver um tamboretinho aqui, para mim sentar em cima de uma pedra e que o recurso for devolvido para o povo, em qualquer esfera, assim eu ficarei feliz. Obrigado, vereador. Quero justificar a presença do doutor Ravel e da doutora Valesca. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Aprovado o projeto, 6 favoráveis, 1 contrário, não é isso? Não temos mais nada, vamos à consideração final. Já encaminhei. Questão final com a palavra, vereador Wesley. Mas eu primeiro de novo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Presidente, quero deixar aqui uma... Hoje eu vou só parabenizar, né? Mas a área da saúde hoje, que quando você chega no ambiente de trabalho, você já tem que estar com paz e harmonia, né? Você chegar e trabalhar com honestidade, sendo que a gente sabemos que os dias não estão sendo fáceis. Então, eu quero parabenizar uma equipe que eu acho que são poucas pessoas que lembram dela, sabe? Da área da saúde, eu quero parabenizar a equipe de limpeza. Só que qual é a equipe de limpeza? Essa equipe de limpeza é uma equipe que chega mais cedo. Tem hora que a gente já chega lá às 7h30, 8h, e você já chega, topa o ambiente todo limpo, todo cheirosinho, para você começar a pegar o seu serviço. Então, eu quero parabenizar, não sei se eu vou esquecer de alguém. Se eu esquecer, na próxima reunião, eu venho e falo. Em primeiro lugar, aqui no posto de saúde, que se chama Cláudia e Gleice. Todos conhecem aí, né?
Cláudia e Gleice, no posto de saúde aqui de Santo Hipólito. E quando você chega no posto de saúde, quando os pacientes já chegam no posto de saúde, quando os funcionários da saúde já chegam no posto de saúde, já encontra tudo limpinho, né? Tudo cheirosinho, para receber ao público, né? Na farmácia aqui e na vigilância ali, quem limpa é Maria Nativa. Todos conhecem aí também, Dona Maria. Então, vem parabenizar a senhora aqui também. Na prefeitura aqui é Marilene e Ana Paula. Quero parabenizar você também, Marilene e Ana Paula, por deixar o ambiente de trabalho aconchegante, né? Sempre cheiroso. Então, ela chega das primeiras a chegar para estar limpando os ambientes de trabalho. Lá no Caquente é Renata. Quero parabenizar você também, Renata. Lá no postinho do Caquente. E na Glória, Edivânia. Isso aqui é só a área da saúde, tá, gente? Falei da prefeitura aqui, mas é na área da saúde. Então, quero parabenizar também a Edivânia, lá da Glória, que está mantendo também o ambiente limpo. E 2 funcionários que eu acompanhei semana retrasada por amor à profissão. Não é porque você está aqui, não, viu, Alessandro? Fica todo cheio, não, porque... Mas eu vi e acompanhei, fico de fora só olhando e observando. Tive o prazer de levar, não o vereador, o professor Alessandro, lá no Lameirão da Serra. Então, venho aqui parabenizar você, Alessandro, por esse lindo trabalho, as pessoas lá esperando, e o horário já estava vencendo, e nós demos uma aceleradinha, pus eles para abrir porteira correndo, e filmei, entendeu? Então, quero parabenizar você pelo amor à profissão, que tem gente que trabalha por amor ao dinheiro. O dinheiro caiu bem, se não caiu, não estou nem aí. Então, é o amor à profissão. Então, isso é muito interessante quando a gente está presente e presenciando isso aí. E Lohane. Lohane, aconteceu um ato comigo e com Lohane que eu fui levar uns pacientes na Glória e Lohane passou no outro carro vindo para Santo Porto. Só que ela não estava vindo para Santo Porto, estava vindo para o Caquete da aula. Eu entendi que ela estava vindo para Santo Porto e colei na traseira desse carro, buzinando, piscando farol, até eles me ver e parou. E eu falei assim, gente, eu estou indo sozinho. Eu achei que o carro ia sair da Glória para ir lá levar a Lohane, que Santo Porto. Aí, menina, a Lohane me xingou todo. Que ela estava atrasada para ir para o Caquente da aula. E eu, preocupado do carro, vim aqui, Santo Porto, trazer só a Lohane, e eu estava vindo sozinho. Mas me xingou todo, porque eu atrasei a viagem dela. É um dos motivos que eu venho aqui parabenizar você, Lohane, pelo amor à profissão. Estava preocupadíssima de chegar lá, que o povo já estava esperando ela para dar aula. Então, tem que parabenizar esses 2 professores aí, vocês estão de parabéns. E quero entrar na árvore aqui do TFD, que tem ali o Luiz, que é um cara que aprendi a admirar, devagarinho e tal, com jeitinho, não sei se todos conhecem, mas é um cara espetacular, um cara paciente, um cara educado. Você conhece, né? Vocês conhecem, né? Um cara paciente, parece que ele mora na Roça do Brejo. Você conhece ele, Luciano? Cara bacana. Keren, né? É filha de Rogerinho, também, que é um espetáculo de pessoa também, que... você chega lá, que a gente fala alto, ela chega a fazer assim, ó. Tipo assim, não está acostumado, porque ela fala lenta, tranquila, educada, entendeu? Quero parabenizar a Kelly também. A Elinha também está ali, sempre sentadinha na cadeirinha dela, fazendo seu lindo trabalho ali. Cristiane, né? Que trabalha na outra área lá também, está sempre ali com um sorriso no rosto. E a Bolsa de Valores. Eu chamo ela de Bolsa de Valores porque a nossa amiga Hélida, porque a Hélida é igual aqueles caras da Bolsa de Valores, ela consegue atender 3, 4 telefones e ainda te atender o celular na porta. Aí eu brinco com ela, falo assim, nossa, você está igual a Bolsa de Valores. Então, eu tenho que parabenizar a Hélida também pelo excelentíssimo trabalho, através da Morgana ali, que está, né, comandando essa área aí, esse pessoal, tudo, né, por isso que a saúde nossa hoje ela é prioridade. A saúde nossa hoje está destacada em todo o norte de Minas, né? Tem problema? Temos, né?
mas está andando. E está andando para o bem, o povo está sendo bem tratado, médico aí 24 horas. Então, a gente tem que parabenizar essa administração. Essa administração séria que está sendo seguida com honestidade. Então, tem que parabenizar. E agora eu vou fazer um pedido especial aqui, eu quero com ofício, com requerimento, e se todos os vereadores puderem assinar também, pelo amor de Deus, tira essas lixeirinhas da praça. Não, lixo é mato, as lixeiras estão tudo no chão, gente. Aquilo está sendo uma vergonha para nossas praças. Umas praças lindas, maravilhosas, que foi feita com muito carinho, com muito amor, entendeu? Essas lixeiras estão enfeiando a praça. Arranca essas lixeiras, arranca e joga fora, pelo amor de Deus. Ou entrega para a mesma empresa que trouxe. Nem que nós pede o dinheiro, faz outra contratação, porque, pelo amor de Deus, ali, vou lá com você. Tira aquelas lixeiras da praça, pelo amor de Deus, está enfeiando todas as praças. Está tudo caído, não sei se você viu. Tudo caída para o chão afora lá, a criança passa, chuta. Tira essas lixeiras, recolhe elas e joga para o pátio da prefeitura. Academia eu não vou falar não, que eu fui com o prefeito essa semana na Gobô, mostrei para ele as ferragens lá, ó. Tudo lá. Falei assim, ó, não adianta pedir na cama mais para você. Falei, foi com ele, dentro do carro. Falei, não adianta pedir. Ah, mas é o povo não. Material ruim, de péssima qualidade. Aí foi uma lavagem de dinheiro essa empresa. Passou aqui na Câmara, todos pediu, deputado mandou emenda, contratou a empresa, fizemos um ofício aqui para a empresa. Como é que ficou, Alessandro? O ofício. Fizemos um ofício para a empresa, não sei se está a data, não sei se deu resposta, entendeu? Porque é um absurdo. A gente custa conseguir uma academia, que foi muita briga, né, Luciano? Todo mundo pedindo academia, entendeu? E quando põe academia, é um material pouco, não funcionou, está tudo quebrado, o povo está reclamando, porque o povo aqui de Santo Porto não está reclamando não, porque quase não vai na academia mais. Agora nós temos saúde. Então, mais na roça, gente, faz falta demais, você não tem noção. O idoso, que chegar na Praça da Guabô ali, ó, quando eu cheguei na Praça da Guabô um dia depois, tinha umas 15, 20 pessoas revezando o aparelho. E não tem condição de chegar aqui na Academia da Saúde, não. Então, quero que faça esse ofício de novo aí também para essa academia, para ver o que providência. Se está na garantia ainda, se tem como recorrer, porque está feio. Está feio, mas está feio mesmo. Essas lixeirinhas têm que ser retiradas e essas academias têm que ser revistas. Boa noite a todos. Olá, vereador Juvenal. Boa noite. O vereador Wesley aqui, o Asa, né? Eu ia te dar um 10 aqui, que hoje o seu dia hoje tinha sido muito bom, né? Eu só estava fazendo elogios, mas terminou aí de uma forma que eu acho que eu vou te dar um 9. Mas é a nossa função, né, gente? Infelizmente, nós não estamos aqui só para elogiar, né? Nós estamos aqui para cobrar também, né? E às vezes a pessoa fala, nossa, mas fulano cobra demais, mas nós estamos aqui para isso, né? Eu deixei de entrar na discussão aí da votação do projeto que foi colocado aí, gente, porque não ia mudar a minha opinião, né? E não ia mudar a de vocês também. Mas eu não posso deixar aqui de fazer 3 lembretes. Uma delas, até o Júnior já se prontificou a colocar ali, né? Eu acho que vocês todos se lembram disso. Na época da aprovação do LOAS, que é a Lei de Orçamento Anual, nós convocamos os secretários, convidamos eles a vir aqui questionar o recurso que estava sendo encaminhado para cada secretaria. Eu fiz questão de encaminhar ofício para todos os secretários, para eles colocar o posicionamento deles com relação ao recurso, né, que estava sendo encaminhado através do LOAS para as secretarias, e se aquilo era viável ou não para cada secretaria. E eu até fiquei surpreso que não teve um secretário que questionou aqui o valor do recurso. Todos eles, inclusive alguns em ofício, teve uns que nem respondeu, mas alguns em ofício, e colocou lá que o recurso que tinha encaminhado para a secretaria era um recurso que era satisfatório para o atendimento da secretaria.
Então, senhores vereadores, quando a gente escuta aqui, às vezes, e eu entendo isso, né, que se nós pegarmos o dinheiro todo da prefeitura e jogarmos numa única secretaria, ainda assim, ela vai querer mais. Então, nós sabemos das condições da nossa prefeitura e os secretários têm que entender que ele tem que trabalhar em cima de uma previsão de recurso. Não é possível que o secretário vai tirar do bolso dele para fazer uma atividade qualquer dentro da sua secretaria, se ele não tem um recurso para isso. Então, eu não estou dizendo aqui que as secretarias estão nadando em dinheiro, nem muito menos que não são necessárias, que se invista mais nelas. Mas eu acredito que isso não é uma responsabilidade nossa aqui como vereador, porque quando a nossa responsabilidade foi saber deles se a estrutura que a prefeitura estava passando para eles, o recurso financeiro, estava apto para ele desenvolver o processo, o trabalho que ele fazia durante o ano dentro da sua secretaria. E nenhum deles questionou esse valor. Então, eu até entendo que uma secretaria aí venha a precisar de um carro, ou precisa de um benefício específico por uma urgência, e isso acontece por várias vezes, por vários motivos. Eu até entendo que é necessário a gente avaliar e estudar isso. Mas eu preciso discordar aqui quando fala-se que uma secretaria está sem recurso, que precisa de mais dinheiro. Eu entendo isso, que todos precisam de dinheiro. Mas quem tem que cobrar isso somos nós somos secretários. E eles tiveram a oportunidade de fazer isso e não fizeram. Então, jogar essa responsabilidade sobre nós agora, que nós temos que devolver um dinheiro da Câmara para uma certa secretaria, porque ela está dependente de um recurso específico, eu acho que não é a nossa função, né? Uma outra coisa que eu gostaria de posicionar aqui, ano passado também, né, eu questionei, assim como o Júnior falou ali, sobre a questão dessa devolução de recursos. Eu concordo e acho que, por respeito a essa casa, a prefeitura tinha, por respeito, não por obrigação, de nos solicitar informações para que seria possível, que nós gostaríamos que fosse investido o dinheiro que é devolvido da Câmara Municipal. Eu acho que isso é uma coisa ética, e eu acho que isso é uma parceria que seria feita, e não uma obrigação, mas seria uma forma da prefeitura atender uma demanda que nós visualizamos talvez até mais do que a própria prefeitura, porque nós vivemos o dia a dia da população. Então, eu concordo plenamente com isso, mas eu acho que hoje já não é o momento para isso mais. Essa discussão acho que tem que ser feita no início de cada ano, junto com o presidente, onde se toma decisões para resolver isso, e aí já iniciamos o ano com uma proposta, né, do que fazer com a possibilidade, o possível recurso que vinha surgir na sobra do dinheiro da Câmara Municipal. Então, eu defendo isso também, né, que deve ser negociado e tratado isso. Sei que não é uma obrigação da prefeitura, mas eu acho que seria ético e até uma forma amigável da gente tratar desse recurso que é devolvido todo ano para a prefeitura. E defendo, como defendi o ano passado também, e vocês são conscientes disso, que eu já falei isso aqui, a prestação de contas de um evento tão grande como é esse do forró. Eu acho que essa prestação deveria ser passada aqui na casa, e se não fosse uma prestação de conta, de chegar aqui e falar, não, eu gastei tanto com tanto, para mim nem isso é necessário. Eu acho que assim, é a gente entender, porque a população pergunta para nós, vereadores, a banda custou quanto? Você está gastando com segurança quanto? Então, esses valores, e aí tem os de boas intenções e os de más intenções. Se uma banda custou 30, tem gente que fala que custou 100. Tem gente que fala que custou 10. Então, assim, a gente vive uma irrealidade daquilo que a gente... E a gente não tem condição de responder à população com relação a isso.
Então, gente, eu acho que não seria uma coisa errada, né, trazer essa prestação de conta para a gente, né, até para a gente ter condição de repassar isso para a população. E isso realmente eu defendo aqui nessa casa. Né? Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria só de fazer um requerimento, até convite, para a secretária do Meio Ambiente e da Secretaria de Cultura, para nós nos reunirmos, né, lá em Senhora da Glória, onde lá tem muitas casas tombadas, tem um andamento de uma casa da cultura, né, que já vai perdendo a adolescência, já vai para a fase adulta já e não conclui. Né? Então, eu gostaria de fazer o convite a esse pessoal para ver de perto essa realidade lá, né? A gente fazer uma visita nas casas tombadas, na Fazenda do Brejo, na Casa da Cultura de Senhora da Glória, porque se o meio ambiente, nem a Secretaria de Cultura não tiver o interesse em desenvolver alguma coisa relacionada a beneficiar essas casas tombadas, né, e o meio ambiente propriamente dito, não somos nós que vamos conseguir. Então, isso é um convite que eu faço, e, se possível, através da casa aqui, para que eles possam ver essa realidade lá e tentar achar uma solução. No mais, muito boa noite a todos, né? Muito obrigado. Vereador, obrigado pelas palavras, gostei, certo? Acho que não custava o prefeito, esclarecer para onde o dinheiro que nós estamos devolvendo está sendo gasto, que é mais que é certo. Outra coisa a respeito da prestação de conta, concordo plenamente, eu acho que eu teria que mandar a prestação de conta para essa casa, a gente está analisando. O pessoal cobra. Obrigado, vereador. A palavra é vereador Luciene. Boa noite a todos. Vejam bem, até como funcionário também faço parte de uma secretaria, trabalho numa secretaria, mas eu vejo que quando eu venho para cá, eu estou como um órgão legislar. Quanto ao prefeito executar, cabe a ele. A gente dá um voto de confiança, a administração é ele que está à frente, as consequências, quem vai responder vai ser ele. Então, assim, eu também tenho o mesmo ponto de vista dos meus colegas, que mesmo na LOAS, tendo esse orçamento, a gente sabe que as necessidades e as eventualidades aparecem. Né? Então, só que eu não tenho competência para exigir de onde vai ser gasto. E se o dinheiro não pode ficar aqui na Câmara de Recursos, tem mais que devolver novamente para o Executivo. Agora, eu concordo plenamente com o vereador Juvenal quando se diz de questão de prestação de conta. Até para a gente se defender ou não passar vergonha de muitas vezes falar assim, você pagou X em banda, X nisso aqui, entendeu? E nós, como vereador, não temos essa informação verídica. Então, isso sim tem que ter clareza, transparência, mandar para a gente, porque a gente sabe que tem os malfeitores que aumentam, dobram os valores, e a gente não tem nem como defender, porque a gente não tem noção mesmo do que foi gasto e tudo. Então, assim, que seja feita depois, arrecadou X quando se tira o alvará das barracas, mas gastamos X com bandas, X com, entendeu? Teve recurso do governo federal, ou não teve, você entendeu? Para a gente também dar a par, porque nós somos um órgão fiscalizador e também nós temos que ter conhecimento, né, do que entra e do que sai. Isso aí também não sou contra, não. A transparência tem que ter em primeiro lugar. Né? E isso eu digo sem medo de errar, que isso não é desconfiança, isso é para, como se diz, transparência à população. Assim também a gente já corta até o embalo dessas coisas que ficam aí dizendo gastou X e foi Y, entendeu? Tem as pessoas que têm maldade de aumentar coisas que às vezes nem teve. Então, até para a gente ver se realmente procede as falas que chega até a gente. Eu gostaria de pedir um ofício aí, senhor presidente, porque eu sei que as máquinas estão fazendo as estradas principais, que tem acesso às escolas e tudo, que logo após que a máquina é alugada, antes de devolver, eu tenho o carinho de estar olhando essas pequenas fazendas, esses que ligam as fazendas. Você entendeu? Que lá quer queira, quer não, tem um empregado que vai e volta, tem os donos da fazenda, desculpa. E são também geradores de emprego. E tem muitas estradas
pequenas estradas que a gente vê reclamando muito que, não, que ainda está. Eu sempre falo, gente, vamos ter cautela. Primeiro está indo nas vias principais, mas, com certeza, o Executivo não vai deixar de fazer as pequenas estradas que ligam as fazendas, povoados, né, e por aí afora. Vou dar os seus exemplos. Aquela fazenda lá em cima, lá da Sambaíba, lá subindo lá, onde que tem ideia que é doente, é uma estrada muito ruim de ser feita, todo ano tem dificuldade, se adoecer tem dificuldade até para descer, até embaixo para pegar um carro, e entre outras por aí, além dessa da Sambaíba, entre outras pequenas fazendas, para ter o carinho de estar atendendo esse pessoal. Aí, por favor, se vocês puderem estar fazendo esse ofício, solicitando também na promessa para o setor de, acho que é estradas, né? Obras e estradas. No mais, muito obrigada, agradeço a presença dos Valesca, do Dr. Ravelli, tá, da esposa de Wesley, sempre presente. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Júnior. Boa noite a todos os presentes. Presidente, eu tinha até um resumozinho das minhas indicações, mas eu acho que isso vai ser irrelevante perto do que eu senti agora. Juvenal, você me representou muito bem, viu? Você está de parabéns. O que eu percebo aqui? Parece que as coisas que eu falo, elas são tiradas de contexto e voltadas contra mim. Eu, com alguns colegas em off, conversei sobre isso há um determinado período aí, e muitos falaram que já sofreram isso também. Parece que minha vez está chegando agora. Presidente, eu, Juninho, sei por A mais B que toda devolução feita para a Prefeitura, ela não existe um termo de obrigatoriedade onde vai ser utilizado o recurso, mesmo porque não temos esse poder é do prefeito. Eu, em momento nenhum, falei que duvidava do prefeito, que não aplicou, que deixou de aplicar, que fez ou que deixou de fazer. E foi dito para mim, sim, vocês não precisam confirmar para mim que eu não estou cometendo nenhum crime em dizer isso, não. Foi dito para mim, nos bastidores, o motivo da devolução. E é óbvio que eu, Juninho, me posicionei como eu sempre faço. Se eu vou sofrer as duras penas por isso, aí já cabe, né, o meu posicionamento dizer amanhã. Eu não estou aqui para poder dizer que foi feito, que não foi feito, que está errado, que está assim. Gente, eu entendo, eu, Juninho, deixei isso bem claro em outras oportunidades de fala. Os feitos estão aí. Agora, nós, como legisladores, como fiscais, a gente aqui para orientar, para cobrar. E eu não vejo mal nenhum nisso. Quando eu vejo alguns colegas serem mais incisivos nas suas cobranças, não tem repercussão nenhuma. Mas quando eu falo, quando eu me posiciono, cai o mundo sobre mim. Eu não inventei, eu não criei isso. O meu posicionamento foi diante do que foi me retratado, presidente, se é que eu não estou enganado. Então, assim, desejo aqui que o forró seja o melhor possível. Não sou contra forró, não sou contra o que o Gleison indica, o que a Luciene indica, o que o Juvenal indica. Cada um tem sua prioridade, a gente sabe que o dinheiro é menos do que a demanda, e a gente sabe que é uma balança, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder chegar, né, num denominador comum, mas, assim, tem hora que a gente se sente frustrado. Eu acabei de chegar aqui, falei com o Gleison, estou desmotivado aqui com a situação, o Gleison falou comigo a mesma coisa, a gente conversa com... Porque, assim, a gente está perdendo o direito de ser vereador. No meu ponto de vista, o que está acontecendo aqui é isso. E, assim, aí eu acho que a gente já vai chegar numa condição onde está saciando o direito da gente, e não é por aí. Eu não concordo com o que o Juvenal fala, com o Luciano fala, ou talvez o que o Wesley fala, mas eu respeito. Eu pego aqui um gancho numa fala ou outra que eu concordo, brinco um, brinco outro. Ninguém é obrigado a concordar com o que o Wesley falou, não, mas respeitar o posicionamento é dele, é um direito dele. E se nós não pudermos falar o que a gente pensa e posicionar de acordo com aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente defende, vai ficar difícil. Presidente, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Palavra, vereador Gleison. Boa noite a todos. Eu volto, igual o vereador Wesley relatou ali, parabenizando o pessoal, concordo com ele, está de parabéns. Tem uma equipe realmente tem uma equipe na prefeitura que está de parabéns. Mas eu volto a ressaltar, nós tivemos uma reunião fechada do ano passado, prefeito, vice, vereador, cargos de confiança. Inclusive, eu cobrei muito a respeito do cargo de confiança, atender telefone, responder o público. Porque se nós vereadores chegamos num cargo de confiança,
do prefeito e nós somos bem atendidos, beleza, será que está atendendo nós bem porque nós é vereador? Hoje, infelizmente, cada regra tem sua exceção. Cada regra tem sua exceção. Muitas vezes acontece dos demais vereadores não estar muito assim no meio do povo, igual ando de bicicleta, não ando de carro, que é aquela coisa toda. O pessoal está me parando, reclamando dos cargos que chegam no setor, o cargo está lá com a cara fechada. Se ele tem um problema, que fique na casa dele. Que fique na casa dele. Ele não pega problema para levar para serviço, poder afligir a população, não é? Vamos supor, um exemplo, eu chego na saúde ou no CRAS, que seja, para resolver um problema com o Alessandro ou com a Luciene. Eu chego lá, ele está com a cara fechada, eu falo assim, vamos supor, o Alessandro disse disso. Ah, eu não sei quando que dá para arrumar, não, com a cara fechada. A pessoa já vai constrangida para pedir. Ele chega lá constrangido para pedir uma ajuda. Aí, muitas vezes, a pessoa liga para um cargo, manda mensagem, naquela expectativa de responder, eles não respondem. Eles não respondem porque o telefone é deles, é telefone pessoal deles. Eles, por incrível que pareça, os cargos de confiança que nós temos hoje, que o prefeito tem hoje, eles são muito bem pagos para isso. Eles são muito bem pagos para isso. Já que eles não querem, foi falado na reunião fechada lá, os zeladores estavam presentes lá, lembra muito. Já que eles não querem atender o telefone deles ou responder a mensagem no telefone deles, que o prefeito aperta um pouco, compra um telefone para cada um deles, que eu acho que não é pesado de tirar ali 15, 20 minutos do tempo deles e responder à população. Que muitas vezes a pessoa vai ali para resolver uma situação ali, não tem condições de ir no local, precisa de uma resposta com urgência ali e não consegue a resposta. Não consegue. Outra hora chega no setor, o cargo está lá. Cada regra tem sucessão. Tem setores que todo mundo elogia. Cada regra tem sucessão. Não são todos, deixando bem claro que não são todos. Chega lá, está com a cara parecendo que brigou com a família toda. Está parecendo que brigou com a cidade toda. Gente, e eu não tenho culpa que o Alessandro tem um problema na casa dele, eu não tenho culpa que a Luciana tem um problema na casa dele, eu não sei o que ela passou lá, e eu chego para eles resolver o meu problema. E eu chego para o Juvenal resolver o meu problema, o outro resolver o meu problema. Agora, se eu chego para resolver o problema, a pessoa me trata com 3 pedras na mão e eu vou sair de lá até tremendo, realmente. Porque já tem pessoas que já têm o hábito de procurar, ele tem um hábito de chegar lá e procurar, mas tem gente que não tem, ele já chega lá todo constrangido para procurar. No setor que o Luciano trabalha, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que procura lá, fica todo sem jeito, fala, o Luciano, o Silvinho, chega todo sem jeito. Agora, se chega lá procurar o Silvinho, por exemplo, o Silvinho está lá, com a cara amarrada lá, a pessoa fica assim, eu procuro ou não procuro? Agora, tem setor que você chega, vamos supor, a pessoa tem um livre-arbítrio para conversar, que a pessoa está ali alegre, satisfeita ali, ele está satisfeito com o serviço, ele tem prazer em atender o povo. Muitas das vezes, igual o vereador Asa ali relatou, você chega no pessoal da limpeza lá, eles te tratam com tanto carinho, e não é um cargo de confiança, mas te trata com aquele respeito, com aquele carinho ali. Eu estou não, peraí, eu vou pegar o rodo para você ali, eu vou pegar o pano para você ali. Então, eu tenho certeza que está mais do que na hora o prefeito fazer uma reunião com esses cargos dele e pôr as cartas na mesa para eles. Porque se está sendo uma falta de respeito com a população. Porque desde que o prefeito coloca lá um cargo de confiança, é cargo de confiança dele. É cargo de confiança dele. Eu fico olhando o prefeito, não estou puxando o saco do prefeito, não, é um exemplo que eu estou dando aqui. Se chegar a 300 pessoas no gabinete dele, ele atende 302 bem. Ele atende o pessoal bem no gabinete, ele atende na rua, ele atende no lugar que ele estiver, ele atende bem. Celular, se você ligar para ele, você ligou para ele, ele não atendeu, não, ele te retorna na hora. Você manda mensagem, você manda áudio, ele responde na hora. Ele viu lá, ele já responde. Agora, os cargos dele não podem fazer isso. Não pode, a não ser que você está pegando esse serviço de 8
de 8 a 5, as horário desde de 8 a 5, não é, Alessandro? De 8, a não ser que você está pegando de 8 a 5 e realmente está muito apertado. Está aí os 20 dias, 30 dias, todos apertados, arroiados, não está dando para se levantar da cadeira, não está dando para se olhar o telefone, aí está arroiado, aí não está dando tempo mais não. Realmente eu concordo, não dá tempo mais não. Aí está arroiado lá, está apertado. Aí está apertado. Igual a respeito do dinheiro de valor de festa, essas coisas, o pessoal realmente cobra. Todo mundo tem que cobrar quanto foi gastado na festa. Igual o vereador Luciano relatou ali. Muitas vezes tem esse pessoal que fica de esquina, de rua em rua, eles ficam ali esbiltando ali. Eles não falam real, não, gente. Eles falam, não, gastou foi 2 milhões. Gastou 3 milhões. Foi 3 milhões e 500. Peraí, está trazendo é Gustavo Lima e Eduardo Costa para contar isso no Hipólito? Eles falam de milhões, não falam de mil, não, é milhões. Então, é bom mesmo trazer o que foi gasto, o que conseguiu de doação, para poder espanar mais o pessoal o que foi gasto. Mais boa noite a todos. Ô, vereador, concordo plenamente com suas palavras. Está assinado digitalmente aqui sua fala, viu? Eu tenho quase certeza que o prefeito anda muito mais ocupado que o secretário dele. Ele tem muito mais obrigação. E ele atende o telefone, qualquer hora você ligou. Se não atender agora, ele te retorna assim que puder. A palavra vereador Wesley. Boa noite a todos. Ô Gleice, tá de parabéns pelas suas colocações aí. Eu também tenho esse problema, sabe? Minha esposa também fala sempre, Wesley, o que você arruma que você consegue atender todo mundo? Eu falo assim, nem sempre consigo, mas aqueles que me ligam na hora, não atendo, eu retorno. Eu sou assim, trabalho assim, respeito as pessoas, eu acho que é uma forma de respeito. Não é porque a gente é melhor, que se trata como melhor, não. Mas se às vezes não atende a gente como vereador, ainda mais a população. Então, sim, não é, Rússia? Imagina gente que tem um poder maior de cobrar, de trazer aqui para a Câmara, né, Júnior? Tem essas coisas. Então, assim, imagina a população que fica meio assim. Não é? Então, assim, muitas vezes eu estou ocupado ali na minha lida do dia a dia. Às vezes eu paro minha atividade um pouquinho ali, atendo a pessoa, falo que eu não posso prosseguir, ou então deixo, retorno depois. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer aquilo com amor, com carinho e com respeito. Se não funcionar dessa forma, pede para sair, gente. Tem muita gente com qualidade e qualificado para entrar. Igual eu penso assim, muitas vezes, secretaria indicada, e não tem como, indicação política. Teria que ter um processo ali para ver a qualificação da pessoa. Porque às vezes a pessoa está ali e ela não traz qualidade de vida para a população que precisa. Ou seja, o dinheiro público, eu tenho certeza que se ele fosse colocado na forma particular, será que você deixaria um funcionário seu fazer da mesma forma que um secretário faz, que não atende um trabalho ou não faz um trabalho adequado? Porque o dinheiro dele que é pago, ele é pago pela população, é pago por nós todos. Então, assim, tem que ter esse respeito. E comigo também funciona assim. Tem hora que eu ligo 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, não atende. Aí a gente vem, faz um ofício aqui, faz um requerimento. Aí vem falar, você não. Eu estou fazendo meu trabalho, foda-se, como diz o outro, me perdoa da palavra aí, mas tem hora que dá raiva. Então, assim, eu acho que precisa um pouco mais do entendimento do executivo com o legislativo. Tem que ter essa proximidade, tem hora que falta isso. Tinha que ter uma reunião aí, igual já foi conversado, de 15 dias com os vereadores, com o executivo. O líder do prefeito até hoje não foi escolhido aqui, tem que ter um líder para levar alguns tipos de reclamação, né, o Gleison, as reclamações dessa aí. Então, a gente podia chamar o nosso líder aqui, o líder do prefeito aqui na Câmara, aqui, podia chamar, aconteceu isso, igual tinha com você, né, tinha com o Cláudio ano passado. Eu acho que está faltando isso aqui, essa proximidade aí. O líder? Tem não, está sem o líder até hoje. Eu cobrei dele, falou que mandou um ofício para cá. Não mandou, não. Não, sou líder do prefeito aqui da Câmara. E fazer o seguinte, Gleison. Quando você, por exemplo, procurar um secretário, você não foi atendido, fez um ofício não atendido, vamos trazê-lo aqui, ó. Vamos fazer um ofício em conjunto, vamos trazê-lo aqui, que aí ele vai dar a explicação aqui, ou se ele também não quiser trabalhar,
Ele dá o carro dele para outro, né? Porque o dinheiro do público não é de dinheiro jogado fora, não é dinheiro rasgado, não. Então, assim, pedir esse ofício ao prefeito para fazer a escolha do líder aqui na Câmara, né? Para nos representar, né? A prefeitura. E também, o Russo, fazer mais um ofício aqui, referente ao patrulhamento da estrada de Valo Fundo, Lameirão do Paraúna e Santa Cruz. A gente sabe, né, que as chuvas vieram aí, graças a Deus, né? E danifica as estradas, é normal mesmo. A gente também tem que ter um pouco de paciência, porque Lameirão da Serra também, a Alessandra está falando aqui, ó, Valo Fundo, Lameirão do Paraúna, Lameirão da Serra e Santa Cruz. Eu sei que Valo Fundo é muito distante, Magna vai lá uma vez ao ano. Valo Fundo é muito, muito distante, vou tornar a falar aqui. É muito distante. Lameirão Paraúna, cerca de mais ou menos 70 e poucos quilômetros daqui. A trajetória ela é muito grande, Valo Fundo é muito grande, extensão de vias, de estradas. Sei que é muito distante, a gente não tem, assim, o maquinário, não é possível, a gente sabe a dificuldade. Então, eu vou pedir encarecidamente que, quando for para lá, fazer tudo que for preciso para fazer. Que ano passado foi, aí fica na correria, você entendeu? Tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo e tal, e acaba deixando alguns gás de estrada sem ser feito. Aí o carro de saúde vai precisar de passar, não dá. O carro de educação vai precisar, é complicado. A rua do senhor Raimundo General, fiz um ofício aqui, ainda não fui respondido desse ofício. Alguns moradores me procurou, entendeu? E falou comigo assim, Wesley, o pessoal está criticando aqui que vocês estão lá roçando o campo e a estrada está esburacada. Eu falei assim, vereador, isso não é um trabalho do vereador. Pegar uma máquina e fazer ali, é um trabalho do executivo. Eu já fiz o ofício, eu até repostei ele aí, já fiz o ofício e estou aguardando. A gente também tem que ter um pouquinho de paciência, que eles estão arrumando as outras estradas, mas brevemente vai estar aqui fazendo. Então, assim, muitas vezes a pessoa às vezes não tem aquele conhecimento do trabalho de um vereador. Você entendeu? Então, eu tenho certeza que nós 9 estamos aqui, 9 vereadores. A população que se sentiu ofendida com alguma coisa, algum problema que tenha, nos procura pessoalmente, que eu tenho essa facilidade de receber todos vocês, que seja na minha casa, que via telefone, via WhatsApp. Então, a gente vai fazer um ofício, entregar na mão de vocês, e a gente também vai cobrar e dar uma resposta. Porque, às vezes, a pessoa acha assim, o vereador está passando ali, está aquele buraco ali, não está fazendo. Não, essa não é a nossa obrigação, não. Nós não executamos. Deixamos claro isso. Nós legislamos, fiscalizamos, trazemos para aqui, fazemos o ofício, né? Muitas vezes tem a rumorosidade aí. Não tem jeito. É final de chuva. Vai ter esse problema. Então, é isso aí. E no caso, só isso aí. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Alessandro. Wesley, com relação a essas academias, nós tivemos problemas com relação à execução dos aparelhos, que não estão de acordo com as normas da BNT, lá do Salubro, que foi até um projeto da minha autoria, e já foi até reposto outros aparelhos no lugar. E ainda temos a situação de água boa. Se você achar necessário e quiser, vamos tentar entrar com um processo, a gente pode estar olhando isso com a doutora Nedite, contra a empresa, porque é só avaliar o processo de licitação, se tiver ainda dentro do prazo, né, nós podemos estar questionando aí para que eles venham e façam as trocas. O que não pode é as localidades ficar sem esses aparelhos, porque as empresas entregou um material irregular, né? Então, é importante. Com relação às lixeiras, faço minhas suas palavras, as lixeiras, elas de fibra muito leve e também falta um pouco de educação da população. Eu tenho ido, principalmente na Praça João Velho, e às vezes me pego até algumas pessoas rindo da minha pessoa, porque eu faço questão de chegar e começar a catar lixo. Lixo a 1 metro, 2 metros de distância da lixeira. Então, é preciso que a população se atente numa praça que foi pouco tempo inaugurada, um ponto turístico da cidade,
e que as pessoas tenham essa organização. Tem dia que eu chego lá, paro um pouco, Juvenal, tem lixo que, por exemplo, teve um redemoinho lá, uma festa tradicional, e com as lixeiras lá perto. As lixeiras é ruim, sim, mas o lixo está no chão porque as pessoas jogaram, vendo a lixeira lá perto. Você passa, está lotado de gente lá, e as pessoas têm lixeira do lado direito, do lado esquerdo, no início e no final. Por que os lixos estão no chão? Então, a beleza da cidade, ela depende muito da organização, da educação da população. O que faz a cidade é a educação da população, a limpeza. Se cada um jogar o lixo no lugar certo, ou se ainda não tiver lixeira, colocar na sacolinha e levar para casa, talvez nem precisaria de lixeira. Mas é importante avançar e colocar a lixeira mais pesada. Talvez o pessoal não jogue elas no chão, não carrega, não quebra, quebra uma de ferro, porque se for quebrar, isso quebra a mão. Né? Eu indico até aqueles tambor de 200 litros, cortar no meio, né, Gleice? Pintar, colocar lá, colocar um cadeado, soldar ele no poste, que às vezes eles não estragam. Né? Mas a gente não vai longe, não. Nós temos festas aí de pessoas que recebem pontos, né, para trabalhar em feiras, e quando é no outro dia, ou a barraca está no mato, ou o local está lotado de lixo, a prefeitura tem que parar de varrer rua para ele limpar. Então, é complicado. Né? Às vezes, a prefeitura incentiva, a gente está falando aqui de cultura e de turismo, projeto também da minha autoria, as barracas, e hoje, se você pegar, você não consegue nem montar. Está tudo jogada lá. Os próprios barraqueiros que ganham dinheiro, não são todos, não fazem questão de limpar o seu lugar. Agora tinha que olhar, se for entrar com processo contra as academias, se der certinho aí, olhar dessas lixeiras também, ver o valor olhar das delas, lixeiras, porque são péssimas, noção, péssimas qualidades. Gente, com relação a uma questão à Câmara, se fosse para concordar com a fala de um, precisava só de um. Nós somos 9, ímpar. Se eu não puder discordar da fala de um vereador, nós não estamos num processo democrático, não, viu? Só é alegre, só ganha parabéns de um vereador que falou na mesma toada do outro. Então, nós seremos 9 cabeças que pensam iguais. Cabe a mim, como vereador, ter o meu próprio pensamento. Eu não estou cerceando a palavra do outro, mas eu tenho o direito de não concordar ou concordar e apresentar as minhas considerações, porque eu tenho o meu pensamento próprio. E, principalmente, no exercício da função, indagar aquilo que é irregular. Numa Câmara, onde nós somos autoridades, nós não podemos trabalhar com bastidores, com falas aleatórias. Nós trabalhamos com documentos. Por isso que eu fiz questão de indagar o presidente, nós recebemos um documento oficial. E, às vezes, nem sempre a falas em corredores procede da prática original. Nós temos que falar aquilo que nós temos condições de estar documentado para falar. E não entenda, gente, quando eu discorde, é que eu estou cerceando, eu estou apresentando o meu direito de fala e o meu livre pensamento. Como eu já concordei aqui por diversas vezes com todos vocês, principalmente agora na fala do vereador Gleice, com relação ao tratamento de parlamentares por alguns secretários. E vou mais além, Gleice, eles ganham bem. Nem todos. Nós temos a secretária de saúde, que é uma pasta imensa e ganha mal, muito mal. Quero fazer questão de pedir um projeto da revisão aqui da Secretaria de Saúde, porque é a maior secretaria, e o vereador Oás fez questão de levantar isso. Mas tem gente que recebe o mesmo salário que ela, que tem uma gama de funcionário imensa e realmente não trata bem, não recebe bem. Comigo não acontece, não. Porque eu respondo e danço mesmo a música a qual eu recebo, eu danço junto com eles. Eu respondo à altura. Se é elegante comigo, eu sou elegante. Se é deselegante, eu sou deselegante. Porque está lá para trabalhar e servir o povo. Como o Asley falou, a questão dos funcionários exemplares aqui, na terça-feira foi feriado. Eu recebi um vídeo de 2 funcionárias da academia que, no feriado, sem precisar, estava dando faxina em mais de 40 aparelhos ali. Sem precisar de pedir. Nós recebemos 482 pessoas por dia. E a gente dá um bom dia, dá um abraço e um beijo em cada pessoa.
é inadmissível que, ao receber um parlamentar que está em levar demanda para ajudar o próprio secretário não ser bem recebido, responda na mesma altura. Isso tem que acontecer. Com relação, gente, e nós temos que ter muito firmeza com o que chega para nós de cobrança e demonstrar o nosso conhecimento sobre aquilo a qual nós somos pagos, que é ser fiscais. Talvez as mesmas pessoas que vêm indagar sobre gastos com festas, de certa forma está sendo irônico com os senhores vereadores, se vocês estão de fato atualizados. Porque essas mesmas pessoas, não todas, que perguntam sobre os gastos das festas, são as mesmas que vasculham o portal de transparência para denunciar a prefeitura de denúncias vazias e não sabe o que foi gasto? Por favor, senhores vereadores, entre no portal de transparência. Lá é a prestação de contas. Ao menos que os senhores vereadores oficializem exclusivamente aquele secretário para que traga a pasta daquilo que está no portal de transparência. E, às vezes, volto a repetir, quando cobra de vocês o que foi gasto, está querendo saber se, de fato, vocês estão antenados, porque está lá. E a população sabe. Sabe, e eu posso provar para vocês, por diversas reclamações aqui, nessa casa, eu posso trazer para vocês de documentos do portal de transparência que é lançado na ouvidoria para o Ministério Público fazer supostas investigações. A população não sabe? Ou está apenas indagando vocês? É preciso analisar. Para mim, nunca chegaram. Mas eu vou mais além para os senhores. Pode soar um tanto, me desculpe, é a minha forma de pensar e a forma democrática a qual o parlamento me dá, uma certa implicância. Já foi pedido para trazer os gastos da saúde, da educação, da ação social, de obras? Por que da Secretaria de Cultura? Gostaria de fazer essa indagação. Então, é um esforço contínuo. Eu poderia dizer aqui, essa casa, por fazer parte da comissão organizadora, durante esses 5 anos, e não é para me aparecer que durante 8 anos eu fiz a mesma coisa nas festas da Igreja Católica, e talvez o único vereador que a população vai ver lá ajudando, em outros momentos a vereadora Luciene também ajudou, eu poderia dizer que tudo o que está sendo feito, porque eu faço questão de acompanhar. E se vocês dizerem para mim assim, mas é só da festa, fala da saúde, fala da educação, eu falo para vocês na mesma toada. Mas eu não vou falar, porque vai ser oficializado um ofício para que a prefeitura responda oficialmente, porque fé pública, nas últimas vezes que eu falei, eu não tive. Então, prefiro que vocês façam as próprias investigações e pesquisas de vocês. Mas está no portal de transparência. E volto a afirmar, os recursos devolvidos da Câmara foi dito, sim, no final do ano, pelo prefeito, onde que foi investido. Afirmo novamente, muitos desses recursos que foram devolvidos foram de pedidos desta casa. E fica parecendo que a Câmara está fazendo devolução só para a festa. E não é verdade. Nós fizemos devolução no final do ano, não tinha festa. Nós fizemos devoluções para o município. Então, senhores vereadores, também foi entregue nas pastas de prestação de contas todo o gasto das festas, todas durante os 5 anos. Aí a gente precisa colocar, vocês querem o secretário aqui falando, detalhando? Talvez aí preciso explicar. Mas nós temos aí, e aí eu volto e parabenizo o Juvenal. Sim, durante 3 anos eu faço questão de lembrar do senhor pedindo que na construção da LDO e do LOA, que a secretaria viesse aqui a esta casa falar o que precisava. Ninguém veio, Wesley. E na última disseram para nós, Juvenal, que já tinha reunido com a assessoria. Então não venha reclamar que está pouco. Eu sou de uma época que já fui secretário, e o senhor já foi, de buscar recurso. Faça projeto, busca recurso. E, às vezes, vai resolver o problema. Como a vereadora Luciene falou, às vezes, mesmo colocando na LOA e na LDO,
O que pode ser colocado não abastece, porque existe uma porcentagem definida. E por que eu estou aqui fazendo essa defesa? Porque nós pedimos aqui para fazer uma devolução, por exemplo, e eu estou lá para a saúde, e não para uma secretaria que não recebe recurso, gente, aí não está tendo uma certa noção administrativa, porque hoje a saúde recebe recurso, assistência social recebe recurso, a educação recebe recurso, mas obras e esporte não tem recursos todo mês. Hoje o esporte tem um recurso de 5 mil do ICMS turístico, que na gestão passada perdeu e deixou dívida, e eu bato no peito e falo que eu cheguei e ajudei a deixar pronto. Tirando disso, nada. Então, nós temos que levar para aquele espaço onde não tem. Mesmo que não tem documento aqui pedindo para isso. Só isso que eu quero dizer para vocês. Agora, os secretários têm que espernear. Como é que, para atender mal o vereador Gleice, vocês querem atender mal, mas não sabem buscar recurso? Mas só quer esperar a emenda do prefeito ou dos vereadores, Wesley. Aí pode. Quando o vereador destina emenda, corre, nós distribuiçamos. Aí dá para encaminhar emendas para secretarias. Mas quando é para receber, não todos, não quer receber bem. É igual o Wesley falou, chama aqui na casa, Gleice. Porque eu volto a repetir, quando o vereador vai até a secretaria, ele está levando demanda para ajudar o secretário e não atrapalhar. Ninguém vai lá pedir nada para você na sua casa. Você vai pedir para o povo. Evita do povo denunciar, evita de reclamar. Então, é isso que eu quero dizer, senhores vereadores. Quando eu discordar, de maneira nenhuma estou querendo cessear, cada um apresenta aquilo que pode, aquilo que quer, e eu vou apresentar aquilo que eu entendo, vou chamar a atenção, puxar a orelha, aquilo que eu vejo que ultrapassa os limites do nosso regimento interno da lei orgânica, e aquilo que, de fato, possa gerar denúncia até sobre os próprios vereadores. Às vezes acha que eu estou sendo mal, ou que eu estou querendo ser prepotente, talvez certas falas podem revoltar contra nós mesmos, por uma maneira que nós falamos aqui. Mas é tanto que o voto é de cada um, a fala é de cada um, algum momento eu vou concordar, outras não, assim como os senhores fazem na hora da fala e na hora da emissão do voto. Então, é isso que eu quero dizer aqui, e aproveitar esse momento para fazer o convite, a pedido do prefeito e do secretário Cleudo, que nós não teremos outra reunião antes do nossa tradicional festa. Na quinta, nós teremos a Quinta Gospel. Nós teremos, a sexta-feira, também a chegada da cavalgada, que vai estar tendo a cobertura da Rede Globo. São vários grupos de cavalgadas. Depois nós temos aí a banda Cavalo de Fogo, que vai estar acompanhando logo na sequência. Depois nós teremos aí o Chicote de Luxo. No sábado, nós teremos um encontro de autoridades. Reforço mais uma vez, senhor presidente, para todos os vereadores, às 19 horas, na Escola Adélia Moreira Rocha, onde vai estar encontrando todas as lideranças políticas da região. Depois teremos aí, no sábado, às 19 horas, depois nós teremos a abertura com a banda Bonde do Forró, aliás, Bruna Viola, e depois Bonde do Forró. No domingo, nós teremos a tardezinha com Pagodinho, e finalizando com a banda Sérgio Silva. E quero deixar para a população que logo daí uns 15 dias, pode acompanhar no portal de transparência, que nossa festa está sendo transmitida em toda a região como referência. E pode acompanhar, que vai estar tudo lá. E vou fazer questão de que o secretário Cleudo traga aqui. Tenho muito orgulho de fazer parte, porque eu vejo tantas pessoas vir a Santo Hipólito encontrar as famílias, vejo tantas pessoas de Santo Hipólito colocar uma coisinha para vender, e também as pessoas de fora que vêm alugar a barraca e ajuda a fazer a festa. Só dito de informação, só de policial por exigência juvenal do tenente, foram R$134 mil, só de segurança, para vocês terem ideia do que é uma festa. Talvez as pessoas que não fazem o aniversário não sabem o que é a magnitude de uma festa dessa, né? Mas quero agradecer também, presidente, os influencers,
né, os embaixadores que, de forma gratuita, estão levando a nossa festa em todos os cantos. De Bocaiúva a Belo Horizonte, de Diamantina a Várzea da Palma, tem pessoas ligando, Wesley, para saber da festa. Eles estão fazendo vídeo, entrevistando, vai entrevistar todos vocês, vai entrevistar prefeito, vice, deputado, as bandas, cavalgada, vai entrevistar todas as pessoas durante a festa. Vai ser uma cobertura como Santo Hipólito nunca viu. Pessoas de Santo Hipólito e da região. É isso que é o glamour do forró de Santo Hipólito. O carinho das pessoas e abraçar essa causa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Gente, eu quero parabenizar e agradecer pelo ótimo trabalho pessoal da limpeza. Não posso deixar de... né? Eu levanto de manhã, fazer minha caminhadinha, já, os meninos da limpeza, já aquela alegria trabalhando, conversando, deixando tudo limpinho. A vocês, o meu muito obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Tá bom, Alverso? E toda a sua equipe, Alverso. E quero pedir desculpa ao Alverso, porque a gente está fazendo uma obra ali na casa da minha filha, sempre está colocando entulho lá, ele vai e pega, a gente coloca mais, mas enquanto estiver fazendo a construção lá, eu peço um pouco de paciência, tá, Alverso? Agradecer também Neio, pelo belo trabalho dele. Eu fui na Glória esses dias, né? O Juvenal pode estar passando lá e viu, a estrada ficou muito boa, né, Juvenal? Está de parabéns, o patrulheiro nosso, Marcelo, Neio e todo o pessoal que ajuda lá, os motoristas de caminhão, de máquina, a todos vocês, meus parabéns e obrigado por esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. E quero também agradecer aqui, Morgana, tá, Morgana, você muito obrigado, tá, Morgana, pela força que você deu para a gente no dia do acidente com o meu filho, a você e o pessoal lá de Felizlândia, né? O pessoal da saúde, onde meu filho foi socorrido primeiro para lá. Então, Morgana, a gente entrou em contato imediato com o pessoal da saúde lá, a médica, uma gracinha médica, mandou o áudio, Morgana encaminhou o áudio dela para mim, me tranquilizando, a secretária de saúde lá, todo mundo se empenhou, dando força para os meninos lá que acidentados, os meninos da moto e o meu filho. Então, me tranquilizou demais, eu estava desesperado aqui. Morgana, deixa que eu resolvo. Já ligou lá, já mandou o áudio, já mandou o áudio para mim, falando, fala com o pai, pode ficar tranquilo, que o menino está bem, nós vamos mandar para a Curveira só para os exames. Então, a vocês, gente, muito obrigado, Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Estando cumprida essa sessão, não havendo nada mais a se tratar, declaro encerrado os trabalhos.